17 de novembro, às 17 horas e 26 minutos, Vorcaro escreveu para o ministro no WhatsApp. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Alexandre de Moraes responde logo, mas não é possível saber o que ele disse porque enviou 3 mensagens de visualização única. Aí tem, hein? Quem envia foto, mensagem, áudio de visualização única é porque precisa esconder alguma coisa. Vamos lá. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens. Isso aqui já é uma nota, tá? Abre aspas. O ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal, disse ele por intermédio da assessoria de imprensa da Corte. É uma questão importante. Estamos falando de Alexandre de Moraes. Não estamos falando da corte nesse caso. E aí ele sempre coloca a corte na frente dele mesmo, né? Ó, estão falando, não, porque estão falando do STF, manchar a imagem do STF. Meu senhor, o senhor já conseguiu fazer isso sozinho. Não, tudo é ataque do Supremo Tribunal Federal, a culpa é da imprensa, agora a Malu Gaspar que está tentando contra a democracia quando faz as revelações que ela está fazendo. É sempre essa tentativa fraca e barata de fazer uma esquiva. Não faz o menor sentido, né? Quando a gente pega, observa todos os fatos dados, tem muito mais mensagens que foram reveladas, mensagens que mostram ali que ele recebeu o ministro com a esposa viu o ministro de pijama, enfim, uma vergonha sem tamanho. E essas mensagens que você acabou de ler aqui, são no dia da prisão. A gente não está nem falando antes, né? Antes houve também mensagens, houve a ida de Alexandre de Moraes na casa de Daniel Vorcaro. Agora a gente tem essa prova com a Polícia Federal analisando o celular de que houve mensagens enviadas para Alexandre de Moraes. E aí a culpa é da imprensa, a culpa é daqueles que atacam contra a democracia, né? Que ela é sempre essa desculpa. Só que agora não cabe mais. Quando a gente discutia aqui os abusos de Moraes em relação tanto ao inquérito das fake news quanto à situação do dia 8 de janeiro, o argumento do Moraes, que era respaldado pela grande imprensa brasileira, era a proteção da democracia. Até hoje, na verdade, a grande imprensa trata tudo o que aconteceu e segue acontecendo em relação ao dia 8 de janeiro como frear os ataques golpistas, como os golpistas que estão presos. Aí eles tiravam essa cartada da democracia para passar pano para um ministro que agora se comprova ser um corrupto. Ele é um corrupto, vendido. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa cartada da democracia já não encaixa mais. Como que agora ele vai defender? Como que agora ele vai atacar Malu Gaspar? Como que agora ele vai atacar Lauro Jardim, que quase foi espancado, amando do amigo dele, amando de alguém que ele ia beber vinhos caros e fumar charuto para assistir a eleição dos Estados Unidos? Não tem mais para onde ele fugir e é hora do regime cair. Ele só não está caindo porque tem muita gente ali envolvida. Vazou também, né, os contatos que estão no celular do Daniel Vorcaro, algumas outras mensagens. Então a gente sempre soube que o regime, não só do STF, mas de toda essa casta que está ocupando espaços importantes, ele foi comprado. O Vorcaro comprou um a um aos pouquinhos. E tá na hora disso ir ruindo e vai ruindo com certeza, principalmente aí com Vorcaro na cadeia, celular com as mensagens vazadas, mais pessoas daqui a pouco vão querer falar. Uma pena que quando alguém tinha muita coisa para falar, ela apareceu simplesmente morta na prisão, né? Enfim, é surreal de fato a gente tá pensando isso e falando que ontem o braço direito do Vorcaro morreu, foi suicidado na cadeia, não tem o menor cabimento de alguém que era um matador de aluguel, alguém que já era acostumado a viver nessa pressão, sabia da possibilidade de estar na cadeia, de ter se suicidado no primeiro dia. Ele não é uma pessoa com saúde mental frágil que entrou e ficou em depressão e se matou em um dia, não. Então alguém foi suicidado ontem, o braço direito do Vorcaro, e hoje a gente está discutindo aqui que nesse mesmo dia, um dia antes, Vorcaro enviou mensagens para Alexandre de Moraes. E o regime ainda está de pé. Pois é. E aí, quando que a gente vai falar sobre as dezenas de pedidos de impeachment que estão lá aguardando, mofando na prateleira? Segue aí, Lucas, com vocês. Pois é, Carla. Aliás, olha que vida difícil nossa dos jornalistas. Ontem à noite, na nossa reunião de pauta para planejar o programa, hoje aqui para vocês, nós nos questionávamos qual era o principal destaque. Se era Flávio Dino, ex-ministro do governo Lula, amigo de Lula, blindando o filho do Lula, o Lulinha, na questão das contas bancárias, que ele movimentou 20 milhões em 4 anos, o Ronaldinho dos negócios, que a gente vai falar daqui a pouco, ou se era essa história justamente entre o Vorcaro e Alexandre de Moraes. Eu votei nessa, que acabou sendo a vencedora, por isso que abrimos o programa com esse tema, mas no Brasil é tanto escândalo que você fica, precisa escolher uma manchete, porque não tem jornal com 4, 5, e aí você acaba deixando as outras ali, mas é um escândalo atrás do outro. Essa questão
de Daniel Vorcaro, veja, gente, é um absurdo por si só. Vamos inverter, Jorge Serrão. Depois eu vou colocar de novo as artes que a Carla mostrou lá no nosso maravilhoso telão, porque é o assunto do dia, é muito importante, então a gente precisa reforçar. Imagina você, amanhã ou depois, lá atrás, se o Bolsonaro fosse preso. No dia que ele é preso, a Polícia Federal vaza pra ele que ele vai ser preso e ele manda pro Sérgio Moro, à época ainda juiz. Escuta, eu vou ser preso, você não consegue me ajudar? Você imagina o que a esquerda não ia estar gritando em cima disso? Não ia estar falando, e muito me choca, a esquerda não está fazendo esse rebuliço com essa história do Daniel Vorcaro em ano eleitoral. Muito me surpreende, quase, não digo todo mundo, mas boa parte da direita, não ter assinado a CPI do Banco Master. Porque pra mim, se você não quer entender o que aconteceu no Banco Master, é porque você é cúmplice. É porque você tá junto, tá de mãos dadas com o sistema. Vamos fazer o seguinte, antes do Serrão comentar, eu vou colocar as artes aqui, mas é bom que se diga, por que nós não temos a opinião desse senhor aqui na troca de mensagens? Eles conversaram por aquele aplicativo de mensagens, todo mundo sabe qual que é, o WhatsApp, em que você tem a opção de enviar uma mensagem de visualização única. E, portanto, fica, depois que a pessoa lê, fica apagado ali dos registros. Só faz isso quem tem algo a esconder. Ou tá mandando nude, Jorge Serrão. Não acredito que antes dele ser preso ele fez isso, né? Tela cheia para Alexandre de Moraes, dá uma olhada. Aqui já começa a incoerência, porque olha lá, 17 de novembro, às 17h26, Vorcaro escreve para o ministro, data que ele foi preso pela primeira vez. Alguma novidade? Alguma novidade do quê? Da prisão dele, que seria no dia seguinte. Conseguiu ter notícia ou bloquear? Bloquear o quê? Não é a tia dele no Zap, é bloquear a prisão dele, isso é óbvio. Alexandre de Moraes respondeu logo, mas não é possível saber o que ele disse porque enviou 3 mensagens de visualização única. Ou seja, volta pra cá, Rafa, antes da segunda, ou seja, ele sabia que se um dia alguém apreendesse o celular do Vorcaro, ele, como é juiz, o Alexandre de Moraes, ministro, ia ficar muito mal que vissem as respostas dele. Então, para se autoproteger, veja, não tem autocontenção, isso não tem, tem autoproteção. O que ele fez? Se consultou com a sua esposa, Viviane Barsi, que é o maior escritório de advocacia do mundo, afinal tem um contrato de 129 milhões, e ela disse, querido, meu bem, amorzinho, vá de visualização única, porque se isso um dia vazar, você tá F. Próximo aqui, ainda nessa pauta, e agora tem, pode colocar em tela cheia, aí essa é a cereja do bolo, né? É assim, é o tapa na cara da gente, é a nota fiscal, é passar recibo, que nós somos otários. O ministro Alexandre de Moraes não recebeu, primeiro que assim, o gabinete dele não tem que falar em terceira pessoa, é ele que assina a nota, eu tenho que falar em terceira pessoa. Isso aí não dá, tá parecendo o Pelé falando. Pelé falava em terceira pessoa. Não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o STF. Falou e não disse nada. Ou seja, então ele tá querendo dizer o quê? Que o ministro, o colega dele, pode voltar, Rafa, aqui, que o colega dele mente, André Mendonça, porque quem deu luz ao caso foi André Mendonça. Ele diz que a Polícia Federal mente, porque essas troca de mensagens são vistas no inquérito da Polícia Federal. Então ele está chamando que é um conluio. O seu colega do STF, a Polícia Federal, a imprensa, a população que quer derrubá-lo do STF. Jorge Serrão, fique à vontade, mas é um absurdo. E aquela confusão, aquele fato que eu comecei citando aqui no começo do programa. Ontem houve essa operação, uma operação da Polícia Federal, especificamente autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, para cuidar de vazamentos de dados e investigações feitas ilegalmente sobre todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Tudo grave, tudo muito grave. Então, tem várias situações envolvidas nessa história. O caso Vorcaro, ele é bem objetivo. Não chega a ser esse fato revelado aí, não é fruto de uma espionagem. Não, é investigação policial. Inquérito policial em andamento, seguindo o ordenamento jurídico. Vorcaro mandou uma mensagem ao ministro Moraes? Está confirmado ou não? Isso tem que ser confirmado. Ministro Moraes respondeu ao Vorcaro, não se sabe como, mensagem única. O estranho, o totalmente estranho, e aí eu falo com pesar sobre isso, como é que uma autoridade da República, com nível altíssimo de inteligência, troca mensagem relevante por WhatsApp. Não, para. Isso aqui não é para trocar mensagem relevante. Não é. Existem até outros programas criptografados que permitem a troca de mensagens, criando toda a dificuldade para você ter
a informação trocada. E detalhe, eu aprendi esse sistema com a turma lá de Brasília. Tem um sistema que você troca mensagem e não é apanhado. E detalhe, todos os poderosos de Brasília utilizam esse programa, que é um programa, aliás, curiosamente, israelense. E aí, agora a gente tem nessa operação, o cara é apanhado por WhatsApp. Não, inacreditável uma coisa dessa. Então, tudo tem que ser apurado com muito detalhe. Você ter alguém envolvido em um escândalo que tem ligação direta com quem vai julgá-lo em tese no escândalo, já compromete tudo, já torna tudo o fim da picada. Algo absolutamente inaceitável do ponto de vista jurídico e institucional. Então, esse caso Master, ele não poderá ficar impune. Se quem tem relações com Daniel Vorcaro está na máquina pública, tem que ser afastado da máquina pública. Assim que Daniel Vorcaro for oficialmente tornado réu nessa história. Que, por enquanto, ele é investigado. Está preso preventivamente, porque ele representa, ficou claro, que ele representa uma ameaça à segurança de pessoas e ao desenvolvimento das próprias investigações. Mas ele ainda não é réu. Mas na hora que ele se tornar réu, todo mundo que comprovadamente tiver relação com ele e tiver na máquina pública vai ter que pedir para sair ou vai ter que ser afastado liminarmente. Ou então, o Brasil vai se consagrar como uma grande esculhambação institucional. Isso não é aceitável. Pois é, Jorge Serrão, a questão é, o pessoal tá aqui até comentando no nosso chat tudo sobre essa questão. Veja, é um absurdo. Agora, André Mendonça, Serrão, vai ter a coragem necessária de incluir Alexandre de Moraes nesse processo? Porque, veja, se ele estava tentando blindar Daniel Vorcaro, do qual sua esposa tem um contrato de 129 milhões, ele mentiu, ele disse que ele nunca conversou com o Vorcaro, que ele não havia se encontrado com o Vorcaro. Ontem a gente mostrou aqui, fica claro numa troca de mensagens que no ano passado, em 19 e 29 de abril, no mínimo por 2 vezes, eles se encontraram pessoalmente. E assim, Daniel Vorcaro é alguém extremamente perigoso, que comandava um grupo ali de capangas ao lado de Fabiano Zettel, seu cunhado, e Luiz Felipe Mourão, que é o sicário, o matador de aluguel. Pagava-se R$1 milhão para quebrar todos os dentes e sequestrar o jornalista Lauro Jardim, para dar um susto no chefe de cozinha da mansão do Vorcaro, porque ele estava presente nos banquetes do Vorcaro e ouvia muitas coisas. A diarista do Vorcaro também foi ameaçada. Quer dizer, e esse sujeito estava solto. A época em que todo o processo era conduzido por Dias Toffoli. Olha que perigoso. E a Procuradoria-Geral da República disse que não tinha tempo hábil para emitir a sua opinião sobre a prisão ou não de Daniel Vorcaro. Esse roteiro de filme de Quentin Tarantino que você acabou de escrever agora é que não pode passar impune. Isso não pode ser uma obra de ficção. Isso tem que ser apurado pela justiça brasileira, pelo espírito de justiça. O judiciário brasileiro nessa história, se não tomar uma providência séria, ele vai desmoralizar completamente o senso de justiça. Isso não pode acontecer. A gente, como cidadão brasileiro, não pode permitir que isso aconteça. A gente está falando isso aqui, correndo todos os riscos de estar analisando esses fatos, mas a gente não tem o direito de passar pano para essa história. Ela é de extrema gravidade. Então, o que se achava que era apenas um escândalo financeiro, vai muito além disso. Está se mostrando um caso de um crime altamente sofisticado, do ponto de vista da engenharia econômica, mas também algo ralé, basfom, do crime mais baixo do que você possa estar vivendo nessa história toda. Então, você tem aí algo que não pode passar impune. O caso caiu com o ministro André Mendonça, que está cumprindo o papel dele. Eu vou repetir, esse caso não deveria estar no Supremo Tribunal Federal, mas está com o ministro André Mendonça, que está agindo dentro da lei, que está colocando as investigações como elas precisam acontecer. Se o caso vai envolver depois membros do próprio Supremo, outros membros do próprio Supremo, o Supremo vai ter que tomar uma decisão drástica sobre tudo isso que está acontecendo. O fato concreto é, nada pode deixar de ser apurado. As coisas ficaram públicas. O fato do Daniel Vorcaro ter o contato do ministro Moraes não incrimina necessariamente o ministro Moraes. A gente tem que deixar isso muito claro.
não incrimina necessariamente, mas mostra, confirma uma estranhíssima relação de poder entre um banqueiro muito poderoso, que agora está todo mundo vendo como ele trabalhava, e as autoridades máximas da República, principalmente no poder do Supremo Tribunal Federal, que tem que ser impecável, que tem que ser o guardião máximo da nação. O Supremo, que até se vangloriou de ter protegido a democracia do Brasil. Então, essa democracia do Brasil precisa ser realmente protegida do crime que está querendo acabar com ela.